Olá, estamos aqui preparados para mais uma aula de história, aula 26, a última aula do nosso plantão. Vamos falar um pouquinho sobre os temas que são irrelevantes e que podem cair aí numa redação ou num vestibular, ok? Então, os fatos que eu separei para dispor para vocês são os seguintes. Primeiro, o incêndio na Austrália. Foi um fato que aconteceu é, em 2019, mas é um tema irrelevante porque chama-se a atenção de todo mundo a respeito dos problemas das mudanças climáticas, né? A Austrália, na época do verão, é comum haver incêndio, mas nessa época, desta vez, foi extremamente preocupante, porque morreu mais de 25 pessoas e devastou mais de 8.000 hectares de terra, trazendo um prejuízo financeiro muito grande para a Austrália. Outro tema relevante que temos que discutir aqui e que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, é sobre o coronavírus, né? Começou lá na região de Wuhan, na China, e aí logo de imediato a China, os chineses colocaram esta cidade em quarentena. Segundo eles alegam, esse vírus começou através dos animais silvestres em um mercado popular lá na China, né? Há muita controvérsia contra isso, né? Vocês devem ouvir no noticiário todos os dias, né? Inclusive dizendo que pode ser até um vírus fabricado aí em laboratório, né? O fato é que isso tem devastou primeiro toda a Europa, né? Principalmente Itália, Espanha, Portugal, e chegou também em março nos Estados Unidos da América, né? E a primeira atitude que eles fizeram foram suspender as aulas, né? Suspender as aulas porque há muita aglomeração, né? Shows, jogos de futebol, né? Em 11/3, a Organização Mundial de Saúde, em março, decreta que isso é chamado uma pandemia global, porque atinge todos os países do mundo, né? Eu coloquei aqui como estimativa agora atual, nós temos aqui por volta de 43.300 mortos, né? 20% da população brasileira já foi devastada, morta por esse vírus. Outra coisa que devemos colocar aqui, que pode ser um tema relevante, além do incêndio na Austrália e do coronavírus, é o governo de Donald Trump, né? Porque o governo dele já inaugura dizendo que houve uma ingerência, uma influência russa na, na campanha sua publicitária, na sua campanha para presidente da República. Ao longo de 2019, isso foi um tema relevante nos noticiários do mundo, né? Aqui diz que 12 agentes russos foram filtrados aí na América e trazendo aí um pânico, porque os Estados Unidos não tem nenhum trato diplomático com a Rússia, né? Foi se ventilado também até o impeachment do Donald Trump, né? E outra coisa que também marca esse governo do Donald Trump foi a morte do general iraniano Soleimani, né? Que, segundo o governo americano, ele foi acusado de atentado, por isso ele foi morto, né? Irã e Iraque prometeram vinganças contra os Estados Unidos, né? Outra coisa que devemos destacar aqui no governo de Donald Trump é o que ele está enfrentando agora, essa onda de racismo, né? A morte daquele rapaz inocente por um policial americano. Isso está na mídia em todo o cotidiano. Isso pode ser um tema que possa vir a cair em alguma prova aí, alguma avaliação.
Outro aspecto que eu queria chamar a atenção é sobre o governo da Coreia do Norte, né? Em 2016, a Coreia do Norte já ameaça os Estados Unidos com bombas nucleares, né? A ONU, isso nasceu porque na ONU os Estados Unidos se uniu ao Japão para fazer sanções econômicas, políticas contra a Coreia do Norte. E aí a Coreia do Norte mostra suas armas, né? Fazendo testes nucleares, né? E em 2018 houve aí uma paz diplomática entre Coreia do Norte, que ela é comunista, como nós já estudamos, e a Coreia do Sul, que é capitalista. E aí, em 12 de junho, Donald Trump se reúne com Kim Jong-un para ter algumas conversas diplomáticas. E, por enquanto, isso está só no campo da diplomacia. E esperamos que fique por aí. E que não haja aí um ataque mútuo sobre armas nucleares. Outro fato relevante é a guerra da Síria, né, que começou já em 2011 para derrubar o governo dos neodemocráticos, ou seja, eles querem implantar uma democracia, e você sabe que os países do Oriente Médio, na maioria das vezes, ele é teocrático, né? Ele é ditador, né? Ditatorial, né? E aí um conflito armado entre o governo, né? E os rebeldes. Só que o cenário mundial não se mete muito nesses assuntos, porque a Síria tem um grande aliado, que é a Rússia, né? Mas mesmo assim, em 2017, os Estados Unidos invadem a Síria, né? Para derrubar o governo do Bashar al-Assad, né? Principalmente acusando que ele está usando, como foi comprovado depois pela ONU, armas químicas, né? Com isso, há uma fuga de mais de 30 mil pessoas da Síria, principalmente lá. Eles querem derrubar o Estado Islâmico, né? Que é o Estado jihadista, né? A jihad, traduzindo, é uma guerra religiosa. Então lá, eu quero que vocês tenham em mente que na Síria, além desses conflitos políticos, conflitos econômicos, de tomada de poder, existe também um conflito interno religioso. Outra coisa que chama a atenção do Brasil e do mundo é o Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, né? Reino Unido esse que é composto pela Inglaterra, pela Escócia, pelo país de Gales e pela Irlanda do Norte, que depois veio a acontecer e aí o Reino Unido sai da União Europeia. O que é a União Europeia? É aquela união de todos os países da Europa em torno de uma política, cada um com a sua particularidade, porém com uma moeda única, o euro, né? Isso começa em 2016 e termina em 2020. Outro aspecto que chama a atenção muito mundial, que é outro tema relevante da atualidade, é os refugiados, né? Esses refugiados, o fluxo migratório, a saída dos seus países de origem, ocorre principalmente nos países africanos, né? Que você sabe que a África vive em turbulência, guerras de tribos, guerra de países, tomadas de poder, e do Oriente Médio, como nós citamos aqui na Síria, né? Por exemplo, a guerra na Síria, onde vários dos refugiados vão para o Egito, para o Iraque, para a Jordânia, para o Líbano e para a Turquia. Outro aspecto que eu quero destacar com vocês é a crise na Venezuela, né? Venezuela é considerada um lugar estratégico na América Latina, por quê? Ela é uma das maiores produtoras de petróleo. Então, o mundo está de olho na Venezuela, né? Principalmente os Estados Unidos, né? A crise começa já com o governo de Hugo Chávez, né?
onde a inflação chega a 800%, né? Os salários abaixam e, com isso, o povo literalmente passa fome, porque há falta de alimentos e medicamentos. E muitos vêm para o Brasil, atravessam a fronteira do Brasil, e hoje estima-se que já atravessaram essa fronteira do Brasil com a Venezuela mais de 50 mil venezuelanos. O governo lá é do Nicolás Maduro, mas o Nicolás Maduro se recusa perante a Assembleia se curvar e se autoproclamar presidente. Ele se acha presidente e ele foi eleito pelas urnas. Porém, ele tem um deputado que faz frente a ele, que é o Juan Guaidó. Esse se autoproclama presidente da República. O Brasil aceita a autoridade de Juan Guaidó. O Brasil aceita que ele realmente, de fato e de direito, é o presidente da República, porque o Nicolás Maduro é um ditador. Só que eu quero que vocês saibam que esses assuntos internos, nenhum país do mundo pode interferir, porque todo país tem a sua autonomia política, econômica, né, e religiosa. Então é um conflito interno que causa muitas guerras, muitos conflitos e muitos jogos de interesse. Atentados terroristas. Isso é um assunto também que sempre vem à atualidade, né? Em 2019 houve também uma grande problemas de terrorismo, principalmente pela xenofobia, né? Que é aquele ódio que nós já estudamos contra os estrangeiros. Não só isso, mas também aquele ódio religioso, né? De não aceitar a religião do próximo, e também uma luta por territórios. Outro assunto relevante que vocês devem estar acompanhando sempre, está aí nos noticiários, é os fake news, né? Fake news, que é aquelas notícias falsas, né? Que pode ser contra um movimento, seja ele religioso ou político, contra um partido ou contra uma pessoa, né? Com o intuito do quê? De difamar, de falar coisas falsas. Então, vale lembrar que deve-se sempre fazer uma pesquisa, ver se essa notícia tem uma assinatura de alguém que tem credibilidade, se é de um meio de comunicação confiável, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo de fake news. Hillary Clinton, que era candidata ao governo, né, à presidência dos Estados Unidos, sofreu um grande ataque de fake news, de notícias falsas, e essas notícias falsas fez com que ela sepultasse a sua candidatura e dando vitória para o Donald Trump, né? E outro também, um assunto também final aqui, para finalizar esse vídeo, é as próprias eleições americanas, né? Que o mundo está de olho nelas. Por quê? Porque os Estados Unidos, vocês sabem melhor que eu, que desde a Primeira Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos da América tem uma grande influência política e econômica no mundo, né? Então o mundo está de olho nas eleições americanas, né? Aquele confronto entre democratas, que supostamente são aqueles mais à esquerda, né? Mais oposicionistas, e os republicanos, que são aqueles atores ou aqueles partidos ou aquelas pessoas mais alinhadas com o governo atual, né? Também se levanta muito aí impeachment de Donald Trump, né? E ele tem aí que lidar com duas situações que são muito preocupantes para os Estados Unidos e para o mundo, que é a imigração, né? Que ele já ameaçou até fazer um muro separando os Estados Unidos do México, né? E também a questão do racismo, que nós estamos aí vendo nas mídias diariamente, essa luta, não só nos Estados Unidos, mas principalmente nos Estados Unidos e do mundo, contra o famigerado racismo, né? Esse ódio pela cor da pele, né? No caso aí, as minorias negras, né? Isso reflete, é claro, economicamente, politicamente, né?
principalmente nas bolsas de valores, né? No Brasil e no mundo, né? Então, todos estão de olho nesses temas. Ok? Então, por aqui nós finalizamos a nossa revisão sobre a atualidade do mundo. Temas aí relevantes que podem vir a cair numa redação, numa, numa prova aí de qualquer esfera municipal, federal, estadual. E com isso eu me despeço de vocês, né? Fazendo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas 26 aulas, né? Qualquer dúvida eu estou disponível, vocês têm aí o meu contato no WhatsApp, certo? Espero que vocês tenham sucesso por onde vocês andarem, né? Espero que vocês tenham sucesso em qual prova ou em qual nível você quer alcançar. Estou aqui disponível para qualquer dúvida e sempre estarei aí ao lado de vocês como aliado nas questões aí que envolvem história, ok? Não é um adeus, é um até breve. E caso vocês necessitem aí de alguma dúvida, seja ela de história do Brasil ou da história mundial, e eu puder ajudá-los, estou aqui disponível, ok? Um abraço, tudo de bom e sucesso para vocês.